Petrópolis, Rio de Janeiro, 2025. Em meio às montanhas e à história da cidade, jovens vivem realidades distintas quando o assunto é acesso ao ensino superior. Neste documentário, vamos explorar se o tipo de escola pode determinar o futuro de quem sonha com a universidade. No Brasil, a escola idealmente é a ponte que leva ao ensino superior. No entanto, pesquisas e dados apontam que essa ponte tem degraus desiguais. Segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a disparidade entre escolas que atendem alunos de contextos socioeconômicos distintos equivale a cerca de 4 anos de aprendizado ao fim do ensino fundamental. Da mesma forma, dados do IBGE revelam que jovens de famílias mais pobres têm menos condições de acesso a recursos como internet, materiais de estudo e acompanhamento pedagógico adequado, fatores que impactam diretamente a trajetória escolar. Essas desigualdades não se restringem ao ensino básico. Elas retroalimentam as chances de ingresso no ensino superior. Vestibulares e Enem tornam-se barreiras mais altas para quem não tem suporte adequado. É neste cenário que o nosso projeto universitário surge: investigar com diretores, alunos e docentes a existência dessa realidade em Petrópolis e propor caminhos para atenuar tais diferenças. O projeto adotou metodologia exploratória com pesquisa bibliográfica complementar. Foram elaborados questionários direcionados a diretores de escolas públicas e privadas em Petrópolis, para coletar dados qualitativos sobre infraestrutura, incentivo ao vestibular, bem-estar emocional e divulgação de políticas públicas de acesso ao ensino superior. Toda a mobilização foi compartilhada em um perfil no Instagram, buscando conscientizar a comunidade e criar um canal de diálogo e informação contínua. Entre abril e maio de 2025, entrevistamos diretores de escolas como o Colégio Estadual Princesa Isabel e o Colégio Ipiranga, além de outros gestores locais. A coleta de depoimentos foi registrada em áudio e vídeo, respeitando autorizações de imagem. Em alguns casos, só houve permissão de áudio, o que também foi utilizado para enriquecer a narração e inserir vozes reais neste documentário. Você acha que é muito estresse para os alunos? Dos alunos para o vestibular? Se sim, há algum suporte psicológico para que eles lidem com ansiedade? Há um suporte psicológico que é tarefa de toda a equipe. Todos os professores, coordenadores, diretores procuram dar a eles o suporte necessário, que é um momento de algum estresse para alguns, tá? Na verdade, eu acho que não há... Tu diz só na rede pública, né, Letícia? Tá. Na verdade, eu acho que o estresse deveria ser até maior. Na questão estresse, aí eu estou relacionando agora a preocupação. Eu acho que na rede pública, vocês estudaram, tá aqui comigo 3 meninas, 2 foram minhas ex-alunas, então elas conhecem o ambiente da escola pública. Na verdade, quando eu falo estresse, eu estou relacionando preocupação, eu acho que deveria haver uma preocupação muito maior com faculdade, com universidade, com vestibular, na escola pública, como a gente vê hoje em dia. Eu acho que a preocupação é muito pequena. Quando a gente fala em estresse, relacionado agora à ansiedade, tem sim alguns alunos que ficam muito ansiosos, ficam muito preocupados, que se cobram muito. Mas esses alunos são minoria ali, tá? Dentro do todo que a gente tem, do universo que a gente tem na escola pública. Se a gente, por exemplo, assim, se a gente está falando de 100 alunos, os que se preocupam muito com a universidade é cerca de 10. Então a gente tem cerca só de 10% muito preocupado ali, muito focado na questão do estudo, tá? Uma outra proporção ali vai se preocupar pela primeira vez, vai fazer a inscrição no Enem no último dia, ou nem vai fazer Enem, como a gente vê em muitos casos. Então eu acho que a preocupação nesse ponto deveria ser muito maior do que a gente tem na realidade. Tá? Sim, eu acredito que tenha um estresse em função da carga, em função da expectativa criada em cima do exame. E, infelizmente, na escola nós não temos um profissional voltado para o apoio psicológico do aluno. A escola disponibiliza materiais específicos para o vestibular, como apostilas, simulados e aulas extras? Se sim, com qual frequência? Nós disponibilizamos apostilas, vestibulares simulados, tudo que possa contribuir e atestam os resultados que os nossos alunos obtêm. E, inclusive, não sei se vocês sabem, mas nas paredes ali, já viram aquelas fotos? Ali são as turmas já formadas pelo Colégio Ipiranga.
Do ano 2000 até o ano 2020, da pandemia, nós tivemos aqui alunos egressos da escola pública com bolsa integral, os 3 anos do ensino médio. Eles vinham no 8º ano, era a 8ª série naquela época, depois do 9º ano, e faziam uma prova, vinham pelo boca a boca, que era feito entre eles mesmos nas escolas públicas. Faziam uma prova e os 10% daquelas vagas eram destinados a esses alunos. E por incrível que pareça, alunos dedicados da escola pública chegavam aqui sem base e com garra e determinação. Gente, o céu é o limite para quem tem garra e determinação. Essa semana mesmo eu recebi, segunda-feira de manhã, um menino nosso, ex-aluno da escola pública, que hoje é um médico cirurgião plástico, cheio de seguidores no Instagram. Eu vi pelo Instagram dele que é uma pessoa de sucesso. E é uma coisa maravilhosa. Então, enfim, a gente disponibiliza tudo até para esses mais carentes. Esses sim tinham aulas extras. Os nossos não precisam, porque se eles prestam atenção, tem bons professores e tem base, né? Não precisam. Na verdade, a Secretaria de Educação, ela quase todo ano, geralmente, ela disponibiliza um material relacionado ao Enem. A escola, mas esse material, ele não vem ali, digamos, com uma aula do professor sobre aquele material. É dado o material, caixinha, né? é dado aquele kit Enem para o aluno, só que o aluno, digamos, teria que estudar por conta própria, tá? Ou seja, tem um efeito, mas o efeito poderia ser melhor se fosse um professor dando aquela aula em contraturno. Só que quando a gente fala no contraturno, igual já teve medidas no ano passado e teve nesse ano também, que na rede estadual é chamado de Projeto Foco, o número de alunos, não sei se Letícia lembra que a gente teve aqui ano passado, o número de alunos que se propõe a ficar no contraturno é baixíssimo. Por exemplo, a gente tem um projeto foco em matemática e português, oferecemos para os alunos do 1º, 2º, 3º ano. Se a gente conseguir fechar uma turma com 20, é muito. Ou seja, a gente tem 360 alunos de manhã, mas a gente não consegue fechar uma turma com 20 alunos no contraturno de graça para estudar assim, para ter um foco maior, para ter um resultado melhor no Enem, porque o pessoal, na verdade, os alunos perderam o hábito de estudar ou não vem uma motivação para isso. Aí não entende o valor e uma hora aquilo vai cobrar quando ele for fazer um vestibular, quando ele for fazer o Enem, quando ele ver que o resultado dele poderia ser melhor, aí ele vai se dar conta do tempo que perdeu. Então, nós temos um período específico para os alunos do Enem, e aí contamos com professores que montam, elaboram o material, e é um período bem específico para não comprometer a carga horária ao longo do ano, né? Então, nós temos um período específico para a execução dos alunos do Enem. E aí, aqueles alunos que se inscreverem, que tenham interesse em participar, eles se inscrevem e participam desse aula. Os professores são preparados profissionalmente para abordar conteúdos de vestibular de forma mais eficiente? Nós temos excelentes professores e trazemos professores do Rio desde que o ensino médio foi fundado em 1996 até hoje. Trazemos de fora os professores cuja área a cidade ainda não tem tão bons assim. Está no nosso interesse em dar o melhor para eles. Eu creio que grande parte sim e uma pequena parte não. Aí a gente relaciona diversas causas, né? Pode pegar desde a valorização do professor no Brasil, né? A questão dos salários que muitos reclamam, a questão também do próprio retorno. Às vezes o professor ele fica desmotivado se a turma não corresponde de um jeito, o professor começa a perder ali, digamos, o entusiasmo, perder a motivação com aquela turma, ele desanima. Tem a questão do celular, que a gente estava, inclusive, conversando agora com os professores, que mesmo havendo uma lei federal, muitos alunos ainda utilizam. Então, os professores têm esse embate sempre, de chamar a atenção do aluno, e com isso o professor está perdendo tempo de aula, ali que poderia ser usado para explicar uma questão. Aí, enfim, tem professores que têm, sim, muita competência, só que não depende só do professor. A educação ela é um processo que a gente chama de dialógico, ou seja, é um diálogo que depende de ambas as partes. Então, depende do professor, depende do aluno. Só vai ocorrer aprendizagem se houver essa união,
né, entre ensino e aprendizagem? Então, eu acredito que a educação, de um modo geral, ela está passando por uma renovação do quadro de corpo docente, né? Então, nós temos outros professores, os professores mais novos, os professores que conseguem trabalhar temas mais transversais. Então, sim, assim, acredito que, de um modo geral, nós temos bons professores que tentam, sim, fazer um trabalho diferenciado para o Enem, justamente por ser essa nova leva de professores que estão aparecendo aí na educação, né? Para renovar a educação. A escola informa os alunos sobre políticas de cotas e programas como o SISU, ProUni, PES? Sim. Sim, a escola sempre informa esses programas. Eu acho que até outros programas que a escola informa, a escola sempre bate na tecla dos direitos que os alunos têm, quanto à cota, quanto ao acesso a vestibulares, quanto a programas tipo PISM para acesso à Universidade Juiz de Fora. A escola tenta incentivar na medida do possível. Uma parte dos alunos entende, digamos assim, a chamada da escola, o incentivo da escola, mas outra parte não. Mas a escola sempre esclarece, não é por falta de esclarecimento. Os alunos, eles sabem do direito à cota por estudar na escola pública, eles sabem da cota também por serem negros e tal, e dentre os outros cotas, dentre os outros programas de acesso à universidade, só que uma parte aproveita, outra parte não. Sim, nós temos os canais oficiais de comunicação, né, que é o WhatsApp. Nós passamos em sala para falar sobre o período de isenção, nós fazemos mutirão de inscrições para PISM, para Enem, para outros vestibulares. Nós estamos sempre informando os alunos sobre. Existem ações para estimular a participação dos alunos em vestibulares de universidades públicas? Claro, eles preferem muitas universidades públicas às privadas, até porque não tem que pagar. E muitas delas são muito boas, né? Existe. Como a gente respondeu no pergunta anterior, a gente sempre coloca, agora numa oportunidade, a gente vai colocar ele, né? E a gente sempre coloca ali os professores, a gente pede para os professores falarem, a gente coloca no grupo dos professores, a gente coloca no grupo dos alunos no WhatsApp, tá? E a gente está sempre tentando ali despertar quando aparece uma oportunidade, quando aparece uma inscrição no vestibular, ou quando aparece Enem, por exemplo. A gente hoje, é dia 25 de abril, é o último dia de pedido de isenção. Aí hoje tem um monte de alunos desesperados porque deixou para a última hora. E tem um monte de aluno que também eu já passei, já falei, e o aluno falou que não vai fazer. Não vai fazer isenção, porque não quer fazer o Enem, porque não vê como aquilo ali pode ser benéfico para a sua vida. Aí é difícil. Você tem que explicar para um terceiro ano, mais uma vez, que a educação é importante, que ele tendo, digamos, uma maior escolaridade, melhora a chance dele de ter uma renda melhor, tá? Mas isso é o papel do educador, esse é o papel da educação. Existe. A universidade pública, ela deve ser ocupada pelos alunos de escola pública, né? A universidade pública, ela deve ser do público, né? Para o público. Então, assim, a gente está sempre incentivando, motivando os nossos alunos a entrarem nas universidades públicas. A questão é preparar, e o preparo desses alunos para a escola, para prestar vestibular em universidades públicas, né? Que são, assim, universidades com uma maior disputa de vagas. Então, nós temos uma questão social ali também na preparação desse aluno para disputar a universidade pública, infelizmente, estadual ou federal. Com que frequência a escola fornece aos alunos aulas de redação teóricas e práticas focadas para o vestibular? A redação é desenvolvida aqui desde a primeira série do Fundamental, primeiro ano Fundamental 1. Assim que eles aprendem a ler e a escrever, aqui tem redação frequentemente, diferentemente do que se vê hoje em dia. Então, a redação, se você olhar ali, naquele banner que tem na entrada da varanda, nós fomos o 6º colocado em redação no Brasil em 2023, a 6ª maior nota de redação. É incrível. O resultado de 2024, não sei se já fizeram a estatística, mas em 2023 fomos o 6º. Porque eles têm que ler, porque quem não lê não sabe escrever e tem que exercitar a habilidade. Aqui na escola a gente tem um programa que a gente criou, que é a Redação Nota 1000. Aí todas as turmas, desde o primeiro ano até o
terceira, eles têm que trabalhar a redação de uma forma, digamos assim, contínua, nas aulas de português, nas aulas de língua portuguesa e literatura. Tá? Aí é claro que o professor não vai conseguir sempre trabalhar a redação, porque às vezes ele tem ali língua portuguesa ou 3 ou 4 tempos, ele precisa ver outros conteúdos também com o aluno. Mas dentro ali do possível, ele vai trabalhar a redação ali com seus alunos. Então você diria, tipo, umas 2 vezes, uma vez por semana pelo menos? Uma vez por semana eu não acredito, é porque, tipo assim, para trabalhar a redação uma vez por semana, o que seria ideal, ter uma aula para trabalhar a redação uma vez por semana, o professor de português ele teria que abrir mão de algum conteúdo que ele vê na parte da gramática, na parte da sintaxe. Aí, por essa questão, talvez ele não consiga trabalhar, digamos assim, uma vez por semana. Aí eu coloco o quê? De forma quinzenal? De forma quinzenal, sim. Inclusive, a gente insiste, a um pedido nosso da direção dos professores, que a gente sabe, digamos assim, a questão da redação, o quanto que ele vai contar ali no ponto total do Enem ou de qualquer outro vestibular. Todos os vestibulares, a redação tem um peso muito grande. Então, é importante que o aluno trabalhe escrito. Não adianta ele chegar na redação, igual eu já apliquei muita redação de concurso, redação do Enem, aí às vezes a gente pega assim, isso que a gente está guardando, as avaliações, tu vê assim que daquela folha toda para o aluno escrever, tem aluno que escreve cerca de 5 linhas, 7 linhas, ou seja, o aluno, o candidato, no caso ele que faz aquela avaliação, ele tem todo um tempo, tem toda uma prova, ele chegou até o 3º ano do ensino médio, mas ele não consegue argumentar mais que 7 linhas. Tem alguma coisa errada. Ou seja, ele não conhece nem a estrutura de uma redação. Aí tem toda uma falha na formação. Tá? Aí quando a gente fala nessa falha de formação, a gente não está falando na falha de formação só no ensino médio. A gente está falando na falha de formação, deixa eu deixar esse lance nesse olho, no ensino fundamental também. Quando chega aqui no ensino médio com quase 15 anos de idade, a escola ainda tenta fazer alguma coisa, mas o que importa é a formação lá na base, porque é na base que tu faz o aluno pensar, o aluno se envolver. Então, dentro da grade do novo ensino médio, que ela foi reformulada esse ano, nós temos o projeto, nós temos o reforço escolar, né? E aí dentro desse reforço escolar, o professor ou a professora, ela está trabalhando redação com esses alunos, tá? Alunos de 3º, 2º e 1º ano, eles já trabalham a redação para o Enem. Além da escola, tem um projeto que chama Redação Nota 1000. Então, nós temos uma pasta onde os professores alimentam essas pastas com atividades, temas da disciplina, e ali eles motivam os alunos a fazerem redações. Então, nós temos redação, assim, tanto na grade curricular, com o reforço escolar, quanto com o nosso projeto Redação Nota 1000. Para enriquecer o entendimento, incorporamos pesquisas recentes. O Censo Escolar 2023 indica que no ensino médio, 12,8% dos alunos estão em escolas privadas e 87,2% na pública, ressaltando a enorme demanda por melhorias na rede pública. Políticas de ação afirmativa, como a Lei de Cotas, reservam 50% das vagas em instituições federais a egressos de escolas públicas, mas muitos candidatos apresentam preparação heterogênea, exigindo reforço e apoio específico. Esses dados reforçam que a desigualdade de recursos e preparo não se restringe a Petrópolis, mas reflete um desafio nacional. A partir das entrevistas e dos dados, destacamos ações viáveis. 1. Rodas de conversa e grupos de estudo integrados. Promover encontros regulares entre estudantes de redes distintas para a troca de experiências e mentorias mútuas. A própria universidade pode mediar e oferecer espaço físico ou virtual. 2. Parcerias contínuas com cursinhos populares e programas de mentoria. Estreitar vínculos entre universidades e escolas públicas, oferecendo simulados gratuitos, orientação de redação e treinamento para o Enem. 3. Capacitação de docentes e diretores em práticas de apoio ao vestibular. Cursos de extensão para professores de escolas públicas sobre estratégias de ensino voltadas ao vestibular. 4. Ações de apoio socioemocional,
programas de orientação psicológica preventiva para lidar com ansiedade e pressão de vestibular, tanto em escolas públicas quanto privadas, visando equidade de suporte. 5. Políticas públicas locais. Envolver prefeituras e secretarias de educação em planos de ação focalizados, alocando recursos para laboratórios, bibliotecas e projetos colaborativos, de acordo com indicadores de maior necessidade. Ao longo deste documentário, percorremos vozes, dados e realidades que mostram que o acesso ao ensino superior no Brasil ainda é marcado por desigualdades profundas. Em Petrópolis, diretores de escolas públicas e privadas confirmam desafios distintos, mas há um consenso. É preciso união de esforços para construir uma ponte mais justa para todos os estudantes. Este trabalho universitário se propôs não só a diagnosticar e teorizar, mas a propor ações concretas que podem ser iniciadas já por meio de extensão, políticas locais e engajamento comunitário. A equidade no acesso ao ensino superior é um desafio coletivo e começa no reconhecimento das diferenças, na escuta ativa e na prática de iniciativas colaborativas. Convidamos você, espectador, a juntar-se a essa missão. Compartilhe informações, participe de ações de mentoria, valorize projetos de extensão, pressione autoridades por políticas efetivas e acredite no potencial transformador da educação, porque, afinal, educação é direito e instrumento de transformação social. Obrigado por assistir. Visite o repositório online com o trabalho escrito completo e materiais de apoio para aprofundar o debate e participar das ações propostas.